Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Hoje nós vamos pensar um pouco a respeito do conhecido diálogo entre o Senhor e o profeta Elias no Monte Horebe, momento em que Deus esteve ali curando o coração do seu servo, uma vez que nós servimos a um Deus que cura os nossos corações. E hoje à noite o nosso desejo, irmãos, é pensar algumas lições na vida do profeta Elias, a forma como Deus esteve cuidando do seu filho. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo de hoje à noite, queria dizer para os irmãos que nós estamos muito felizes. Iniciamos a inscrição para o curso sobre vocação no domingo passado. Nós pretendíamos iniciar a primeira turma com 40 pessoas e graças a Deus nós estamos a 4 inscrições de completarmos as 40 pessoas. Então, se você pretende fazer o curso, se você ainda não se inscreveu, se inscreva o mais rápido possível, em nome de Jesus. Inclusive, Raíssa conversava com algumas pessoas agora, eu não sei se as inscrições já acabaram, se não, mas haviam 4 vagas, tá certo? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nome de Jesus. Venha estudar junto conosco, será um tempo precioso. Se Deus permitir, no próximo domingo nós vamos trazer mais informações sobre o curso. E na primeira sexta-feira de julho, dia 7, nós iniciaremos, se o Senhor nos permitir. Amém? Todo mundo com a Bíblia aberta em 1 Reis, capítulo 19. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Desejo do nosso coração é que Deus possa falar com vocês também. Antes de nós iniciarmos a leitura do capítulo 19, vamos rapidamente criar um contexto para nós compreendermos essa passagem experimentada, vivida pelo profeta Elias, porque eu entendo, irmãos, que se nós levarmos em consideração tudo o que Elias viveu para chegar até esse episódio da sua vida, nós reuniremos melhores condições de compreender esse capítulo 19. Muito bem, eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, que a história do profeta Elias está indiretamente relacionada à história do famigerado rei Acabe, monarca do Reino do Norte, na região de Israel. Como vocês sabem, Acabe era filho do rei Onri, e desde os primeiros anos do seu reinado, ele ficou conhecido por conta da sua grande maldade. Em 1 Reis, capítulo 16, a partir do verso 29, nós temos que Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do rei Asa. Asa reinava na região mais ao sul, cuja capital era Jerusalém. Acabe, por sua vez, reinava a partir de Samaria. Ele era filho de Onri e ele reinou 22 anos, mas em 1 Reis, capítulo 16, verso 30, está escrito que fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os reis que o antecederam. Portanto, nós estamos diante de um homem perverso, nós estamos diante de um homem profundamente maligno. Contudo, para além de toda a sua loucura idólatra e de todas as demais perversidades que esse homem havia cometido até então, sem dúvida, a pior de todas elas foi casar-se com a filha de Etibaal. Etibaal era o rei dos Sidônios e a filha de Etibaal era uma princesa terrível. Se nós fôssemos, irmãos, construir uma história, um desenho animado a respeito do Antigo Testamento, seguramente Jezabel seria a rainha má. Jezabel seria a rainha má da história da Cinderela, da Bela Adormecida, dos 7 anões. Jezabel é personificação da maldade em figura humana. Portanto, Acabe já era um homem terrível. Uma vez que ele se casou com Jezabel, esse conluio matrimonial se tornou uma coisa atroz. Em 1 Reis, capítulo 16, verso 31, 1 Reis, verso 16, 31, está escrito assim: como se fosse coisa de só menos importância, Acabe andar em todos os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ele ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, o rei dos Sidônios, e foi ao lado dela e serviu a Baal e o adorou. Portanto, os sidônios adoravam ao deus pagão Baal. Baal era considerado o deus das chuvas. E uma vez que Acabe uniu-se em enlace matrimonial com a Jezabel, Jezabel trouxe esse deus pagão para o seio de Israel, e Acabe começou a adorar esse deus pagão junto com a sua famigerada esposa. De modo que no verso 32 do capítulo 16, nós temos que eles levantaram um altar profano a Baal na casa de Baal, que foi edificada em Samaria.
Também Acabe fez um poste ídolo a um deus pagão chamado Azerá, de maneira que ele cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que vieram antes dele. Era um homem terrível, mas foi justamente por conta da maldade, da vileza, da atrocidade do coração de Acabe, reunido com a sua esposa Jezabel, que nós temos o chamado do profeta Elias. Porque quando esse culto pagão começou, Deus levanta Elias para envergonhar Acabe, Deus levanta Elias para desacreditar esse culto pagão, Deus levanta Elias para colocar esse casal real, o rei Acabe e a rainha Jezabel, em seu devido lugar. Até então Elias era um homem desconhecido. A primeira menção que nós temos à pessoa dele se encontra no capítulo 17 de 1 Reis, no verso 1, quando o Senhor nos diz que, em virtude dessa construção pagã, desse templo profano de Baal, da construção desse poste ídolo ao deus pagão Azerá, Deus levanta Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, para colocar Acabe em seu devido lugar. Como Baal era considerado o Deus das chuvas, Deus levanta Elias para trazer uma profecia muito dura para a região de Israel. Foi dos lábios de Elias que o Senhor disse que não mais permitiria que chovesse sobre a região das 12 tribos. Portanto, percebam que Elias está surgindo, é o seu primeiro ato público, ele vai falar em nome do Senhor pela primeira vez, e nós já observamos um homem que era produto de tamanha coragem, porque Acabe era um assassino contumaz, Jezabel era uma rainha má, uma rainha perversa, e esse homem se levanta para dizer que Deus não permitiria que chovesse. Jezabel cresceu adorando a Baal, acreditando que ele era o Deus das chuvas. Ela trouxe esse culto pagão para Israel. Nós conhecemos toda a maldade do coração dessa mulher, e agora esse profeta é levantado pelo Senhor, e na primeira oportunidade que ele tem de profetizar, ele vai até a corte, perante o homem mais poderoso de Israel, e diz para ele que o Deus dele não era Deus coisa nenhuma, que a sua esposa era uma mulher louca e equivocada, e que, para provar que de fato só o Senhor de Israel era Deus, não mais choveria. Imaginem o que não passou no coração de Jezabel e Acabe quando eles ouviram isso. Ora, não é à toa que, para preservar o seu profeta, Deus dá ordens a Elias para que, uma vez ditas essas palavras, ele deixasse a região de Samaria e se refugiasse à foz do rio Jordão, na torrente do Querite. Portanto, Deus diz àquele homem que ele viveria mais uma profunda experiência espiritual. Preservando de Acabe e Jezabel, Deus o colocaria em uma região inóspita, em um deserto atroz, e ele sobreviveria sem o auxílio de qualquer outro ser humano. Deus seria o seu provedor, e Deus se utilizaria de corvos para alimentar o profeta pela manhã e à tarde. Os corvos trariam pão, os corvos trariam carne, e ele beberia da torrente, e ele beberia do ribeirão. Que coisa preciosa, não é, irmãos? Eu fico imaginando aqueles dias de solidão, quando Elias não tinha ninguém para conversar, mas a presença do Senhor era suficiente. E pela manhã ele recebia os corvos e tomava aqueles pães, e depois à tarde, quem sabe, ele recebia a carne, se alimentava daquele bocado. E daquela maneira esse homem caminhou ao lado do Deus Todo-Poderoso, até que finalmente, em virtude da grande seca, pelo fato de não chover, o ribeiro de Querite também secou. Momento de Elias viver uma outra experiência poderosa. 1 Reis nos diz que não havia um único lugar em todo o mundo onde Acabe e Jezabel não procurassem Elias. Eles queriam matá-lo, por conta de toda a vergonha que eles estavam experimentando. Deus demonstra todo o seu poder ao dar ordens para que Elias se refugiasse na terra natal de Jezabel, porque a cidade de Sarepta ficava na região sul da terra dos Sidônios, região onde Jezabel fora criada, onde o pai dela era rei. Imaginem vocês, por onde Acabe passava, ele dava ordens para que as pessoas prometessem de que Elias não estava ali, porque se eles estivessem mentindo, 1 Reis capítulo 18, verso 10, aquela terra seria arrasada. E agora nós temos o profeta Elias sendo sustentado por uma viúva. Vocês conhecem bem o contexto, não havia chuva, não havia recursos hídricos, não havia água.
Quando Elias chega à terra dos Sidônios, a cidade de Sarepta, que tem a ver com provação, o nome Sarepta, cadinho, significa aquilo que é provado, aquilo que é passado pelo fogo. E aquela mulher estava passando justamente por isso. Havia apenas um pouco de azeite em uma botija, um pouco de farinha em uma panela. O profeta chega, a mulher estava para preparar o último pão, e ela daria ao seu filhinho, ele comeria e depois esperaria a morte. Então vem o profeta e diz: você não vai fazer para o seu filho. Deus lhe dá ordens para que você faça primeiro para mim, e depois que eu comer, se você tiver fé suficiente, a farinha do seu armário não vai faltar e o azeite da sua botija não vai acabar. Eu me coloco no lugar dessa mulher e eu quero acreditar que provavelmente eu não cumpriria essa ordem. Você cumpriria? Último pão, vários e vários meses, quem sabe um ano, não sei, sem chover. Você está com seu filho nos braços, chega um homem que você nunca viu na vida e diz: eu quero esse pão para mim, eu vou comer, eu vou beber e Deus vai multiplicar. Meus irmãos, há muitas pessoas que são apaixonadas pelo Senhor, sim ou não? É claro que sim. Essa mulher deu ouvidos à voz do Senhor, que falava por meio do seu profeta. Preparou aquele pão, ofereceu aquele homem. Eu fico imaginando a mulher observando o profeta comer aquele pão, e depois que ele terminou de comer e beber, ela foi na cozinha. É claro que ela foi. E ela pegou aquela vasilha e quem sabe ela disse para o seu coração: nós vamos fazer um teste, se há Deus em Israel. Aqui em Sidom eu sei que não há. Será que há Deus em Israel? E ela virou aquela botija, e os ml de azeite começaram a cair naturalmente. E eles não deixaram de cair até que finalmente voltou a chover sobre a face da terra. Mais uma experiência poderosa experimentada pelo grande profeta na região mais ao norte de Israel, pelo grande profeta Elias. Mas ao cabo de muitos dias, pouco mais de 3 anos na verdade, mais uma vez, palavra do Senhor para o profeta: Elias, você vai retornar mais uma vez à corte do rei Acabe. E você vai levar mais uma vez a minha palavra para colocar aquele homem no seu devido lugar. E ele retorna, irmãos. E esse intervalo de tempo de 3 anos permitiu que Acabe e Jezabel constituíssem nada mais, nada menos que cerca de 450 profetas. Quem sabe na primeira quinzena, nada de chuva, eles constituíram o primeiro. Final do primeiro mês já tinham 3 profetas de Baal e nada de chuvas. 6 meses depois já haviam 50 profetas que buscavam, que procuravam, que clamavam. Não caiu uma gota. 1 ano 100 profetas. Quem sabe 2 anos 300 profetas. 3 anos 450 profetas de Baal. Sabe quantas gotas caíram? Nenhuma gota caiu. E Elias retorna. Acabe põe os olhos em Elias e diz: és tu, ó perturbador de Israel. Elias não perde tempo. Ele marca um encontro entre o rei terrível, a rainha má, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, o famigerado poste-ídolo. O cenário estava marcado, todo o palco preparado. Quem é o verdadeiro Deus? É o Pai de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que havia prometido o Messias esperado, ou seria Baal? Elias, de uma maneira jocosa, dá ordens para que os profetas de Baal preparassem a sua oferenda primeiro, e eles preparam aquilo, desde a manhã até o meio-dia, nada acontece. Elias dizia: gritem mais alto, vai que ele esteja dormindo, aliviando o ventre. Nada aconteceu. Finalmente Elias restaura o altar do Senhor, coloca ali o sacrifício sobre ele, entumece aquele altar várias e várias vezes com muita água. Nem com todo o combustível do mundo aquilo ali pegaria fogo, até que finalmente, para provar que só o Senhor é Deus, ele ora ao Senhor, cai fogo do céu, até as pedras daquele altar são consumidas. Ele dá ordens para que os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste-ídolo sejam exterminados, e nós temos um dos mais maravilhosos embates que o mundo primitivo já viu. E Elias é um grande homem de Deus, para a maior glória desse Senhor Todo-Poderoso. História perfeita. Se ela acabasse aqui, irmãos, seguramente nós teríamos uma biografia digna, quem sabe, da franquia Missão Impossível. Elias seria o Tom Cruise do Antigo Testamento. Alguém que não falha em qualquer missão. Só que a história não acaba aqui. Ao que parece, Acabe estava sozinho no Monte Carmelo,
quando via estarrecido todos os seus profetas serem exterminados pela espada de Elias. Até que, tendo a visão constrangedora de ver Elias correr mais que a sua própria carruagem, ele volta para casa. E com o coração amargurado de vergonha, ele conta para a rainha Má tudo o que aconteceu. Ele diz assim, agora vamos lá, 1 Reis, capítulo 19, verso 1 e 2. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como ele matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Perceba, aparentemente Jezabel não havia acompanhado tudo que Elias havia provocado. Na verdade, ela foi informada da derrota acachapante dos seus sacerdotes pagãos pelo seu próprio marido. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como ele havia sido um instrumento usado por Deus para provocar aquela grave seca, a maneira como Elias astuciosamente havia se escondido em Sarepta. Eu fico imaginando Jezabel ouvindo aquilo, mas ele estava em Sidom, escondido em Sarepta. E quem o alimentava, quem o sustentava? Eu acho que ela dizia enquanto ouvia: eu vou acabar com aquela cidade, não vai ficar pedra sobre pedra ali, eu vou exterminar aquele povo. Será que eles não me conhecem? E por fim, Acabe contou como Elias assassinou centenas e centenas de profetas, envergonhando o Deus pagão Baal. Ele disse: olha, Jezabel, o constrangimento foi muito grande, ainda bem que você não estava lá. A manhã inteira, Jezabel, os profetas, 100, 200, 300, não aconteceu nada. E aquele homem restaura um altar com 12 pedras, coloca o sacrifício em cima, para desmoralizar de vez, ele meteu água. Era água sobre água, água por cima de água, cavou regos, parecia uma piscina. E ele orou uma única vez, pedindo para que Deus demonstrasse a sua glória e poder. E caiu fogo do céu, e consumiu o altar e as pedras, e grande foi o clamor do povo. Jezabel ouvia tudo aquilo, e ela dizia: chame um dos moços, eu quero que você diga a Elias, que façam-me os deuses como lhe aprouver. Em outras palavras, eu quero morrer, que uma desgraça terrível aconteça comigo. Eu quero cair nas mãos dos deuses, para eles fazerem comigo o que eles acharem melhor. Se amanhã, a estas horas, eu não fizer com você da mesma forma que você fez com cada um deles. Meus irmãos, é neste ponto que a história me chama a atenção. Eu digo isso porque, através de tudo que Elias havia vivido até então, a sensação que nós temos é que Elias vai receber esse recado e que ele vai fazer pouco caso que Jezabel, diante de todas as aventuras, de todas as experiências, de todo o sobrenatural que esse homem já havia experimentado. Afinal de contas, Elias havia desafiado reis, matado profetas idólatras, desmoralizado falsos deuses pagãos. Esse homem havia sido alimentado por corvos. Todos os dias ele comia de uma farinha que não acabava, de uma botija que não tinha fim. Instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Alguém que até então não tinha temido a nada, tampouco a ninguém. Contudo, parece que as palavras de Jezabel fizeram com que o profeta acusasse o golpe. Como um pugilista que sofre vários diretos, vários ganchos poderosos, e um simples jab, que é um golpe que só serve para marcar a distância, toca a sua face despretensiosamente, e ele se abala, cambaleante perante o seu adversário. Do verso 3 ao verso 8 nós temos assim: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Ele se foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi até o deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora,
ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Então ele se deitou e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse-lhe: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Horebe é o monte de Deus. Horebe é o monte de Deus. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Bérseba. Meus irmãos, ele caminhou cerca de 200 quilômetros. Um homem que até então não temia nada, que não temia ninguém, foi ameaçado pela rainha má, e ele caminhou 200 quilômetros, vários e vários dias, caminhando para salvar a sua vida, caminhando para salvar a vida do seu moço, temendo as palavras de Jezabel. O verbo ra'ar, usado para a palavra temer em hebraico, aponta para alguém que examina cuidadosamente algo, alguém que considera bem aquilo que lhe foi proposto. Ou seja, Elias ponderou friamente as acusações de Jezabel, e no final ele teve medo, se sentiu desprotegido, exposto, sem as armas necessárias para colocar-se de pé perante essa mulher. E por isso ele caminha 200 quilômetros. Ele deixa os limites de Samaria. Na verdade, ele atravessa quase que Judá. Ele chega ao outro extremo. A sensação que nós temos é que ele queria colocar a maior distância possível entre ele e Jezabel. Ele inclusive criou uma crise diplomática, porque Jezabel era rainha no norte. Se ela tivesse que persegui-lo no sul, ela atravessaria a fronteira do reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Uma crise diplomática, como que se Elias estivesse dizendo: eu quero dificultar o máximo que eu puder. Um grande doutrinador do Antigo Testamento, Philip Ryken, diz que isso deixa claro que a alma de Elias não estava bem, como que se ele estivesse mergulhado em escuridão e desespero total. Com o que esse homem diz, irmãos, nós aprendemos que mesmo os nossos grandes heróis também possuem seus momentos de dificuldade. Vocês sabiam disso? Todos nós passamos. Elias passou momentos de desesperança, de desassossego, o que aponta para o fato de que, se não fosse a graça do Senhor em nossas vidas, irmãos, nós jamais chegaríamos a lugar algum. Eu gosto muito do que Tiago, irmão do Senhor Jesus, diz em sua carta. Tiago fala muito bem acerca de Elias, mas há algo que Tiago diz, irmãos, que se eu pudesse seria escrito com letras douradas, para cuidar do meu e do seu coração. Tiago diz assim, Tiago capítulo 5, verso 17: Elias era um homem semelhante a nós. Elias era um homem semelhante a nós. E a fuga do profeta, e bem assim a dor do seu coração, e a ajuda que ele precisou receber do alto, deixa isso profundamente claro. Perceba o poder que as palavras de Jezabel tiveram no coração desse homem. Verso 4, ele mesmo, não outro, o próprio Elias, se foi ao deserto, caminho de um dia. Caminho de um dia seria uma distância que fica entre 25 e 35 quilômetros. Eu creio que ele foi até o final, os 35. Caminhou mais de 30 quilômetros e ele veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O profeta do Senhor passou o dia inteiro caminhando. Ele aumentou ainda mais a distância. Ele deixou o garoto em Bérseba, região de Judá, uma cidade fortificada, e ele mesmo, sozinho, com seu coração amargurado, num poço profundo de melancolia, caminhou para o meio do deserto. Irmãos, Elias foi para lugar nenhum. Você já sentiu no seu coração o desejo de ir para lugar nenhum?
Você já sentiu no seu coração o desejo de tão somente esperar o tempo passar? Você já disse para sua alma: ó minha alma, como eu queria que o tempo passasse, como eu queria fechar os olhos e acordar daqui a um mês, daqui a 2 meses, como eu queria saber qual o resultado dessa demanda, a solução para esse problema. Eu queria fechar os meus olhos e acordar com essa pessoa com 20 anos ou 30, com tudo isso resolvido. Você já falou isso para a sua alma? Quem sabe seria isso que Elias falava. Algo que os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo não conseguiram, Jezabel conseguiu. Elias, com as vitórias que havia conseguido, talvez pensasse ser um profeta superior aos demais profetas que profetizaram antes dele. Toda uma linhagem profética. Mas diante da dor do seu coração, esse homem chega no meio do deserto, se deita debaixo de um zimbro, que é uma árvore peculiar, isolada, solitária, e disse: Senhor, eu não aguento mais. Basta, Senhor, é até aqui. Quando tu me chamastes e eu fui até aquele homem e disse que não choveria, eu me senti bem, Senhor, e eu caminhei contigo até o Querite, sozinho. Tudo que viera corvos, meu coração estava em paz, eu senti a tua presença, Senhor. Depois eu fui até aquela viúva, abri mão da minha dignidade, eu não trabalhei, eu era sustentado por ela, toda a cidade eu sabia. Tu sabes o que na minha cultura isso significa, mas tu és maior que a minha cultura, tu és maior que o meu orgulho. A tua presença era suficiente, Senhor, e eu me deixei sustentar por uma viúva pobre, com o seu filhinho. E tu me destes uma outra ordem, e eu voltei até aquele homem, e eu disse que choveria, e mais uma vez eu abri mão da minha dignidade, levantei os meus vestidos, corri à frente da carruagem dele, como se fosse seu vassalo, como se fosse seu escravo. Meus irmãos, na cultura da época, correr à frente da carruagem de um monarca era se submeter a ele, tornar público que era inferior. E Elias obedece e faz, para a glória de Deus, irmãos. Agora esse homem está dizendo: eu me sinto desorientado, Senhor, qual o próximo passo? Por que o Senhor não fala comigo? Eu não encontro paz para o meu coração. Por que essa mulher tem esse poder? Onde se encontram aquelas ferramentas do passado? E todo aquele zelo e todo aquele poder? Senhor, eu procuro à esquerda, não te vejo, à direita não te diviso, eu olho para trás, eu não te encontro, à frente me parece que tu não estás mais adiante de mim. Chega, Senhor, eu não aguento mais. Agora eu faço uma avaliação do meu coração. Me senti profeta em dado momento, me senti poderoso em dado momento, agora não mais. Na verdade, agora eu me sinto inferior a todos aqueles que vieram antes de mim. Portanto, acabe com esse sofrimento, Senhor. Acabe com o sofrimento do meu coração. Elias estava desolado, irmãos, assim como outros grandes homens de Deus. Você lembra do Moisés? Pediu para que Deus o matasse ali mesmo. Risca o meu nome desse livro que tu está escrevendo, não aguento mais. Você lembra do Jó? Amaldiçoou o dia em que ele nasceu. E o Jeremias? Eu não vou falar mais o teu nome, eu não pregarei mais a tua palavra. Enquanto isso, negar-te foi para mim como fogo nos meus ossos, foi pior. E agora nós temos Elias, nos provando que os homens de Deus, às vezes, também se sentem sozinhos, desolados, desorientados. E quando isso acontece, quando a porta do desespero se abre, é nesse momento, irmãos, que Deus faz manifestar a sua glória. Porque assim como esses grandes homens de Deus se sentiram um dia, Elias agora, da mesma forma, também estava com medo, cansado, desorientado. Ele se deixa cair debaixo de um zimbro e torna claro para Deus, para todos nós, que precisava urgentemente do alento que só o Senhor pode proporcionar.
E esse alento veio por meio do ministério de um anjo. Que coisa preciosa, não é? Seres ministradores levantados por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Na parte final do verso 5, eis que veio um anjo e o tocou e lhe disse: Elias, levante-se e coma. Você percebe? Nenhum sermão, nenhuma palavra de repreensão. Às vezes, irmãos, uma palavra nos levanta, às vezes uma exortação nos levanta, mas há momentos em nossa vida que nenhuma palavra chega ao nosso coração. Nós precisamos de contato, nós precisamos de toque. E é justamente isso que o anjo faz. Você consegue gastar 2 ou 3 segundos da sua vida preciosa imaginando o toque de um anjo, desse ser precioso enviado pelo Senhor, e esse ser angelical, celestial, toca Elias e o desperta com um toque gracioso vindo dos céus, do próprio trono do Todo-Poderoso. E esse homem diz: Elias, você precisa acordar, o seu coração está amargurado, você está esvaído em forças, você precisa comer, Elias. É tempo de fortalecer esse corpo, é tempo de fortalecer esse coração, é tempo de nutrir essa alma. Meus irmãos, o toque do Senhor que nos levanta, o toque do Senhor que nos acalma, o toque do Senhor que é bálsamo para o nosso coração. E de repente aquele profeta cansado, alquebrado, desacreditado, abre os olhos e há um milagre acontecendo. Pedras que mais pareciam brasas, e sobre as pedras um pão recém-preparado, quentinho, água potável bem ao lado, não do outro lado do deserto. Às vezes nós conseguimos, mesmo cansados e sobrecarregados, caminhar um dia, caminhar pouco mais de 30 quilômetros, mas há momentos que Deus precisa colocar a comida bem ao nosso lado. E Elias comeu aquele pão e tomou aquela água e voltou a dormir. E é tão bonito isso, não é, irmãos? Deus poderia ter feito um milagre com esse primeiro pão. Elias já poderia ter sido fortalecido, mas Deus permite que seu profeta durma um pouco mais, cansado, sobrecarregado. Meus irmãos, às vezes nós precisamos descansar um pouco mais, confiar um pouco mais. O anjo está lá, Deus está no seu trono de glória, Deus está no seu trono de glória. O tônico que o profeta precisava estava sendo preparado. Deus protegiu o seu coração, porque havia mais caminho para ser trilhado. E no verso 6, irmãos, o tônico estava lá, e Elias olhou para ele. Ele considerou aquilo que Deus havia colocado diante de si. Deus poderia ter gritado com Elias: Elias, por que você está aqui? Por que você temeu? De onde vem esse coração tão covarde? Não. Deus não passa na cara de Elias a sua fuga insana por conta de uma rainha louca. O que Deus faz é se comportar como um pai amoroso, que sabe que o seu filho precisava de carinho, que o seu filho precisava de atenção. E o Senhor manda preparar a refeição, feita com todo amor, coloca bem próximo do seu filho, carinhosamente o acorda com um toque e diz: meu filho, você precisa de forças, você está cansado. Vem aqui comer o pão que o seu pai preparou. Elias precisava de cura para o coração, irmãos, e não de um sermão. O sermão viria, mas não agora. Não agora. E ele se deita e dorme um pouco mais. Verso 7, voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: Elias, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. O Senhor nos lembra, irmãos, que Ele conhece cada detalhe da nossa vida, e até a necessidade mais profunda do nosso coração, e Ele tem poder para nos levantar. Não tenha dúvidas, aquilo que você precisa para dar a volta por cima e seguir firme na sua trajetória, vem do Senhor. Elias dormiu um pouco mais, ele recuperou as forças. O anjo vem uma segunda vez, toca o profeta e diz: levante-se, Elias, coma. Elias, meus irmãos preciosos, achava que aquele seria o seu fim.
Ele queria se deitar e nunca mais levantar. Ele queria permanecer no meio do deserto. Queria esperar tão somente o tempo passar. Ele queria fechar os olhos e abrir, quem sabe daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ele queria que a poeira do seu coração baixasse. Contudo, os planos do Senhor eram completamente diferentes. O profeta havia desistido, Deus não. O profeta havia desistido, Deus não. O profeta estava no meio do deserto. Não sabia ele que no meio do deserto ele estava bem no centro da vontade de Deus, no colo do Pai, com pão quentinho, com água potável. E o Senhor diz, irmãos, para todos nós, que há tempo em que Ele prepara o pão dos céus e a água que enternece o nosso coração e nos diz: levante-se e coma, porque o fim da sua história não é aqui. Não é dessa forma que termina o seu legado. Você só está cansado, frustrado. Por conta disso você não consegue observar bem o horizonte. Mas saiba que eu permaneço no controle de tudo. Porque a última palavra na sua vida não é sua. Não é você que diz basta, sou eu. E Ele cuida de nós. Ele diz: Elias, você pensa que é o fim? Que o seu ministério se acabou? Que Jezabel tem prevalecido? Coisa nenhuma. Levante-se e coma, porque o seu caminho ainda será muito longo. Há mais vida, Elias, há mais história. O sol vai voltar a brilhar, os dias se sucederão, cada coisa tem o seu tempo devido, e eu permaneço assentado em um alto e sublime trono. Meus irmãos queridos, quando nós pensamos que é o fim, que não há mais caminho a ser trilhado, quando a nossa fonte seca, a fonte de Deus continua jorrando. Quando nós achamos que está tudo acabado, Deus está apenas começando. Apenas começando. Até esse momento, Elias não recebe uma única palavra de repreensão. Apenas amor, apenas compreensão. Em Horebe, as coisas mudariam. Mas Deus sabe quando nós precisamos de colo. E Deus sabe quando nós precisamos de uma palavra de encorajamento. Deus sabe como cuidar de nós. Descanse seu coração. O seu Pai conhece cada detalhe da sua vida. Ele sabe exatamente como cuidar de você, como cuidar do seu coração. Então o profeta se levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, 2 pães, meus irmãos, 2 pães, e com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Na força do braço de Elias não seria possível caminhar nem mais um dia. Ele falou assim: basta, é aqui. Aqui é o meu túmulo, embaixo dessa árvore que não vale nada, no meio do deserto. Deus deu 2 pães, Elias, e 2 copos d'água. 40 dias. Imagine o que Deus não pode fazer com tudo mais que Ele tem à disposição. Deus pode fazer muito mais. Diga para o seu coração: Deus pode fazer muito mais. Deus pode fazer muito mais. Ele sabe exatamente como lidar com cada um de nós. Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece o seu coração, talvez amargurado, ressabiado, depressivo, ansioso. Deus conhece o seu coração, e esse pão dos céus chamado Jesus Cristo, do qual nós comemos, do qual nós nos alimentamos, tem poder para nos restaurar. Elias comeu um pão preparado por um anjo. Nós temos comido o pão da vida, o pão dos céus, do Todo-Poderoso, irmãos. E Ele tem nos alimentado, e Ele é suficiente. Elias recobrou o ânimo, mas não apenas o ânimo, Elias recobrou a direção. Ele achava que não havia mais um norte, ele achava que não havia mais um caminho. Foi para o meio do deserto porque não tinha nenhum outro lugar que ele imaginava poder ir. Deus diz para Elias: Horebe, Elias, vamos consertar a tua bússola, eu quero um encontro com você lá. Horebe, irmãos, é conhecido como o monte de Deus, é onde Deus fala. Quando nós estivermos desorientados, Deus vai falar, irmãos. Quando nós estivermos desorientados, Deus vai falar. Deus vai falar, irmãos.
Deus sempre fala, não é? Verso 9, no verso 9 nós temos assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. E Deus lhe disse: saia e coloque-se neste monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passava em um grande e forte vento, que fendia os montes e que despedaçava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Nins, e ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Meus irmãos, Elias obedeceu e ele foi para Horebe. Mas chegando em Horebe, ele não se colocou diante do Senhor. Chegando em Horebe, Elias entrou em uma caverna. O coração de Elias não estava curado. Às vezes nós achamos que o nosso coração está curado, né, irmãos? Só para descobrir pouco mais à frente que não, ele não estava curado ainda. Porque quando Deus cura, irmãos, Ele cura, não significa dizer que o coração não vai voltar a doer, mas significa que não importa quantas vezes ele volte a doer, Deus sempre terá poder de sarar, de cuidar. Com aqueles pães e aquela água, o objetivo não era curar, o objetivo era fazer continuar. O encontro não era no deserto, o encontro era em Horebe. Elias caminhou 30 quilômetros, se deitou embaixo do zimbro e disse: eu não aguento mais. Do deserto até Horebe são quase 500 quilômetros. Quando a nossa fonte seca, a fonte de Deus continua jorrando. Quando você diz que não dá mais, você não tem ideia de até onde o poder de Deus pode levar você. Quando aquele homem chega em Horebe, verso 9, ele entra numa caverna. Ele passa a noite ali, e em determinado momento lhe ocorre a palavra do Senhor, e Deus diz ao profeta: que fazes aqui, Elias? Perceba, mesmo após todo o amor e cuidado, 40 dias após o seu encontro com o Senhor, com esse Deus amoroso que o tocou, que o alimentou, que o encorajou, Elias ainda estava na caverna. Elias precisava ter o seu coração curado. E Deus pergunta para Elias, como que fazendo uma análise do seu coração. Deus queria ouvir o seu servo, Deus queria que ele abrisse o coração. Meu filho, o que te inquieta, o que te incomoda? Por que não há paz? Por que não há mais esperança? Por que todo esse desassossego no seu coração? Diga para mim, abra o seu coração. O que você faz aqui, Elias? E quando Elias fala do meio da sua depressão, nós percebemos que no caso de Elias, toda a amargura do seu coração era porque Elias estava fazendo uma análise equivocada da realidade. Às vezes a gente faz uma análise equivocada da realidade. É uma gripe, irmãos, mas nós achamos que é uma pneumonia.
é uma dor de cabeça, nós achamos que é um coágulo, é só um emprego que se vai, nós achamos que nunca mais vamos nos alimentar. É um carro que bate, nós achamos que é a Terceira Guerra Mundial, porque o nosso coração é pequeno, a nossa visão é limitada, mas o nosso Deus é todo poderoso. Um Deus que nos ama, um Deus que nos compreende, um Deus que nos entende, que diz: Elias, eu quero ouvir o seu coração, meu filho. O que é que você está fazendo nessa caverna? E Elias abre o coração e diz: mas eu tenho sido zeloso. A gente começa assim, não é? Mas o Senhor não me vê, mas o Senhor não me ama. Eu tenho orado, eu tenho lido, eu tenho buscado. Olha os meus títulos, eu sou bacharel em teologia, Senhor. O que é que está acontecendo? Elias está dizendo aqui: eu sou zeloso, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou mulher de oração, eu sou homem de Deus, eu sou zeloso. Elias está dizendo: eu sou zeloso, eu te amo. Os demais filhos de Israel abandonaram a tua aliança, destruíram todos os teus altares. Olha o coração de Elias: eu sou o que te ama. Todos os demais te abandonaram. Todos os teus altares destruídos, todos os teus profetas mortos à espada. E agora eu estou sozinho, desamparado, abandonado. Cadê o pão com as pedras em brasa, a água, o anjo, Elias, levanta, come, Elias. Abandonado. Essa era a ideia de Elias. Nós costumamos chamar essa sensação de o fundo do poço. Eu não preciso nem continuar lendo, irmãos. Tudo o que Elias imaginava estava acontecendo. Acontecia aonde? No coração de Elias. Elias precisava ter o seu coração curado. Há quem diga que isso era burnout. Burnout é a estafa do pastor. Há quem diga que era uma crise de ansiedade. Há quem diga que era uma depressão. Eu me inclino para a depressão, irmãos. Porque a depressão às vezes tem um motivo, às vezes não tem. Quem já atravessou esse mar de lágrimas sabe o que significa. De repente você acorda e o céu não brilha, os pássaros não cantam, as flores não desabrocham. As pessoas que nos amam vêm até nós e se preocupam e nos aconselham, compartilham a palavra, oram por nós, nada resolve, irmãos. É a dor da alma, é a dor de existir. Você já sofreu por existir? Apenas ele havia permanecido fiel. Eu tenho sido zeloso, todos os demais te abandonaram. O Senhor não possuía mais nem locais de adoração, destruíram todos os teus altares, só havia restado eles. Eu fiquei só e aquela louca ainda quer me matar. Meus irmãos, não resta dúvida de que Elias era um grande homem de Deus, mas naquele momento falou um homem cansado, frustrado, que fazia uma leitura equivocada da sua realidade. E Deus, de uma maneira sublime, vai curar o coração de Elias. Deus diz assim para Elias: Elias, sai da caverna, Elias. Vem cá, Elias. Vem, volta a ver que o sol está brilhando. Elias, pelo amor de Deus. É por isso, Elias. Vem cá, Elias. Eu quero ter um contato com você. Não vai ser anjo coisa nenhuma, Elias. Agora é você e eu, agora é a Horebe, agora é a presença do Senhor. Sabe quantas vezes Elias saiu da caverna? Nenhuma. Às vezes a gente ama e chega para a pessoa que está prostrada na cama e fala assim: levanta. E a pessoa não levanta, irmãos, e a gente fica: puxa vida, não é? O coração do ser humano é dessa maneira, irmãos. É algo que só Deus pode reconstruir, só Deus pode curar. Eu não quero com isso dizer que a medicina, que a química, que a física não tem seu valor, porque Deus pode usar cada instrumento desse como uma ferramenta. Deus usa o médico e o remédio, Deus usa o terapeuta e a conversa, Ele usa o psicólogo e a análise, Ele usa tudo isso, mas no caso, o tratamento foi realizado pelo próprio Deus. Amém? Glória a Deus. E Elias não saiu. E Deus, irmãos, envia um vento destruidor que fendia as rochas, e Elias permanece na caverna.
no vento eu já teria saído. Eu teria dito para mim: meu Deus, ele vem acabando com tudo. Eu vou, Senhor, está resolvido, o coração está curado, eu vou. Você não iria? Será? Depois do vento veio o quê? Quem lembra? Depois do vento o que é que veio, irmãos? Veio o terremoto. Olha a caverna. Cai, não cai, cai, não cai, vai desabar na minha cabeça. Senhor, não precisa derrubar a caverna não, eu saio, estou curado. Elias saiu? Não, não saiu. Para aqueles irmãos mais pentecostais, agora vê o quê? No fogo a gente sai, né, irmãos? No fogo é bom. Elias não saiu no fogo. Não, ele não saiu. Deus estava no vento. Deus estava no terremoto. Deus estava no fogaréu. Não, irmãos. Nós temos a inclinação humana de achar que Deus só age da mesma forma. Tem que ter muita coisa acontecendo para que Deus esteja agindo na nossa vida. A gente não costuma se adequar a um Deus que às vezes trabalha em silêncio, sim ou não? O fato de Deus estar em silêncio significa dizer que Ele não está trabalhando? Só significa que Ele está em silêncio. Você entendeu? Ele nunca para de trabalhar, irmãos, porque Ele é Deus. Até que finalmente veio um cicio, uma brisa tranquila, irmãos. Ele quebra paradigmas, Ele quebra regras, Ele nos coloca da ponta cabeça, Ele nos revira o avesso. Na brisa, Elias, que era um homem de Deus, sensível à voz de Deus, entendeu que algo acontecia. Até então, no vento ele não cobre o rosto, não há presença. No terremoto ele não cobre o rosto, não há presença. No fogaréu ele não cobre o rosto, não há presença. Numa brisa suave, agora o homem de Deus cobre o seu rosto. Porque sim, quem estava na brisa? Deus estava na brisa. Um Deus que não trabalha nas nossas caixinhas, um Deus que não trabalha de acordo com as nossas regras, um Deus que não trabalha no nosso tempo, da nossa forma, da maneira como nós queremos. Nós queremos, irmãos, que Deus venha no vendaval, que Deus destrua os inimigos, que Deus mostre para todo mundo que Ele é o nosso Pai que nos ama. Nós queremos arrebentar com o arraial dos filisteus, mas às vezes Deus trabalha diferente. Ele é Deus, Ele é quem sabe, Ele é quem faz. E Elias cobre o rosto e ele sai. Sim, agora ele sai. E agora é olho no olho. Fala para mim, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Irmãos, até agora Elias não tinha entendido. Ele repete a mesma coisa, são as mesmas palavras. Ele diz: eu tenho sido zeloso, todos os demais te abandonaram, todos os altares destruídos, todos os profetas assassinados, só eu restei, e aquela louca quer me matar. E aquela louca quer me matar. Elias tinha uma falsa compreensão da realidade. Isso consumia o seu coração, todas as suas forças. Meus irmãos, Deus está perguntando para Elias: Elias, há motivo para toda essa dor? Há motivo para todo esse desespero, Elias? Elias, meu filho, olha nos meus olhos. Elias, você acha que eu perdi o controle, Elias? Você acha que eu não sou mais o Senhor do universo? Você acha mesmo que Jezabel e Acabe são páreos para mim, Elias? Olhe nos meus olhos, diga isso com o seu coração. Meus irmãos, quando o nosso coração está quebrado, assim como o de Elias, seja pelas circunstâncias da vida, como no caso do esgotamento físico ou emocional, seja por algo que simplesmente existe apenas na nossa mente, no nosso coração, como é o caso de Elias. Elias superdimensionava o poder de Jezabel e isso acabava com ele. Quando isso acontece conosco, a nossa tendência é fazermos o mesmo que Elias está fazendo aqui: supervalorizar o problema, nos esquecendo que o nosso Deus é bem maior. Ele é maior que qualquer enfermidade, Ele é maior do que qualquer necessidade, Ele é maior do que qualquer problema. Perceba, Elias está atordoado por causa da dor. Ele repete as mesmas palavras,
Mas a resposta que Deus dá em seguida às demandas de Elias, para mostrar a realidade dos fatos ao profeta e para acalmar e curar de vez o seu coração, meus irmãos, é simplesmente magnífica. Perceba, Elias agora recebe cura, Elias agora recebe consolo, Elias recebe orientação, porque Deus diz para Elias: Elias, você vai voltar pelo mesmo caminho. Você veio aqui quebrado, desorientado, amargurado, achando que esse seria o seu fim. Mas agora eu vou te restaurar, eu vou curar o teu coração, devolver a tua coragem e mais, eu vou te dar novas ordens para que você entenda que eu sou aquele que levanta os reis e depõe os reis. Eu sou aquele que levanta os profetas e depõe o profeta. Jezabel, Acabe, todo o exército sírio, eles não são absolutamente nada. Eu, o Senhor, eu sou tudo. Elias, entenda de uma vez por todas: rei, sou eu. Senhor, sou eu levanto, eu destituo, eu ergo, eu faço cair por terra, eu, Elias, e eu sou o Deus que agora vai erguer o seu coração. Você vai voltar pelo mesmo caminho, e quando você chegar em Damasco, você vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Depois você vai até Israel e vai ungir Jeú, filho de Nize, rei em Israel. Irmãos, Acabe, Jezabel não é nada. Elias achava que aquele seria o fim. Deus está dizendo para Elias: eu vou levantar reis, Elias. Vou depor os que estão, vou levantar outros, e eu faço isso quantas vezes eu quiser. E mais, você vai ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. Sabe onde é que isso fica? Não tem como dizer, porque não está no mapa. Profeta em seu lugar. Meus irmãos, quem é que levanta reis? Deus. E quem os abate? Deus. Quem levanta profetas? Deus. E quem os abate? Não importa quão amargurado esteja o seu coração, a orientação um dia vai chegar, a solução um dia vai chegar. Deus estava dizendo para Elias: Acabe não é nada, Jezabel não é nada. Olha só, Elias, quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Eu vou acertar contas com os meus inimigos, eu vou colocar os pingos nos is, eu vou organizar não apenas as tribos, eu vou organizar o mundo. Eu sou o Senhor que me assento em um alto e sublime trono, Elias. Eu vou levantar, eu farei, nenhum deles vai escapar. Se Azael falhar, Jeú estará lá. Se Jeú falhar, Eliseu estará lá. E o meu nome é o que vai sobrar no final, quando toda a poeira baixar, Elias. Eu ainda permanecerei no trono. Eu ainda permanecerei no trono. E mais, verso 18, nós vamos orar. Também conservei em Israel. Meu Deus, irmãos, imagine o coração de Elias ouvindo isso. Elias, eles ainda estão lá. Jezabel ensandecida, Acabe perseguindo, castigando, assassinando. 7.000, Elias, que não tiveram o privilégio que você teve de ser o profeta da sua geração, de ficar conhecido na história como aquele que profetizou e não choveu, que foi alimentado por corvos, que foi alimentado por azeite e farinha sobrenatural. Eu caminho com você, Elias. O seu coração só está enternecido, a sua mente só está, Elias, um pouco enuviada. Olha para o teu passado, Elias, para tudo que eu já fiz na tua vida, e entenda de uma vez por todas que aquele que inicia a boa obra não deixa essa obra pelo caminho, meu filho. Eu tenho andado com você. Há 7.000, Elias, 7.000, todos os joelhos que não se encurvaram a Baal e toda a boca que não o beijou. Quando a nossa fonte seca, irmãos, a fonte de Deus continua jorrando. Continua jorrando. Deus tem poder para curar o nosso coração, amém, irmãos? Philip Ryken, primeira aplicação para nós orarmos no final, de maneira bela nos lembra que
Elias suportou a maior fome do seu tempo, ensinou o grande conflito religioso da sua geração, alimentou famintos, ressuscitou mortos, falou com Deus na montanha, foi até arrebatado ao céu. Mas mesmo vivendo tudo isso, com esse capítulo 19, ele nos ensina que era um homem semelhante a todos nós. Seu coração está amargurado, um dia o de Elias também esteve. Tudo que você quer na sua vida é que o tempo passe depressa, você quer ir para lugar nenhum, fechar os olhos, esperar que alguma coisa aconteça. Descanse o seu coração, o mesmo Deus que curou o coração de Elias tem poder para curar o seu coração. Elias, sendo um homem tão poderosamente usado por Deus, em dado momento da sua jornada, precisou ter o seu coração curado. Irmãos, por que conosco seria diferente? Deus não apenas tem poder para curar o nosso coração, às vezes nós precisamos que Ele faça isso. Em segundo lugar, em Jesus Cristo nós encontramos descanso para os nossos pés cansados. Ele diz: venham a mim todos vocês que se encontram cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão paz para as vossas almas, porque o meu jugo e o meu fardo, que fantástico, não é, irmãos? Se você está precisando de cura para o seu coração, meu irmão precioso, não tenha dúvida, Jesus pode curar você. Basta que você vá até Horebe, até a presença de Deus, abra o seu coração e diga o que está acontecendo. Deus vai te mostrar que a realidade é outra, que Ele permanece no trono e que é Senhor de tudo, e que no final o nome dEle vai ser glorificado. Para encerrar, em terceiro lugar, você que nos acompanha na internet, só há esperança para as nossas vidas e cura para os nossos corações cansados em Jesus. Meus irmãos, Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Aqui na terra, os médicos podem nos ajudar, os psicólogos, psiquiatras e todos os demais profissionais tão necessários. Contudo, o médico preparado, através dos remédios que são bem-vindos, só tem o poder de nos curar aqui. O psicólogo, por mais necessário, e ele é necessário, ele tranquiliza a nossa mente aqui. O psiquiatra, ele cuida do nosso interior meramente no aspecto físico. Mas o médico dos médicos, o pai dos órfãos, o juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. É o Deus Todo-Poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há coração que Ele não possa curar. Não há poço tão profundo que Ele não possa alcançar. Se você veio aqui hoje à noite à procura de solução para o seu coração cansado, meu irmão, eu espero que você encontre solução no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou seu Filho para sangrar por nós na cruz do Calvário e nos conceder vida e vida em abundância. Amém.